Olá, você que nos assiste aqui pela TVL, estamos chegando para mais uma edição do TVL Esporte. O ano chegando ao seu final, mais uma temporada que termina, mas o esporte segue. No futebol, por exemplo, temos o Flamengo campeão da Libertadores, que estará em campo nesta quarta-feira em busca da vaga para a final do Mundial de Clubes. Temos o handebol e Blumenau está presente na fase de finais também, com a nossa equipe treinada pelo Sérgio Graciano, e a PAN Blumenau na Superliga de Voleibol, que vem fazendo uma bela campanha, resultados importantes fora de casa, e por isso aqui está de volta o professor André Donegal. Prazer tê-lo aqui de novo, André. Prazer é meu. E também o Franco Paese, né? Gaúcho de Bento Gonçalves. Isso mesmo, prazer, muito bom estar aí com vocês. Bom, vamos começar falando do jogo deste domingo. O placar, professor, representa o que foi o jogo 3-0 para o Sada Cruzeiro diante da PAN no Calegão? Olha, Minosso, nós tivemos 2 sets muito bons. O primeiro e o terceiro set jogamos de igual para igual com a equipe do Sada. Tivemos dificuldade no segundo set, principalmente no sistema de recepção, mas muito em mérito do que o Sada representa do voleibol brasileiro hoje. Então, nós jogamos uma partida de alto nível, jogamos com o atual vice-campeão mundial e eu acredito que, apesar do 3-0, nós tivemos 2 sets de alto nível na partida. Agora, Franco, não dá para fazer um set não para Blumenau? A gente deixou escapar ali. Se a gente tivesse concentrado um pouquinho nos finais dos sets, tanto no primeiro como no terceiro, acho que dava para ter ganho um set e talvez dado uma embolada e quem sabe buscar um pontinho, que buscar ponto contra esses times que são teoricamente favoritos é muito importante para a sequência. O professor André falou bem, né? Bem lembrado, o Sada Cruzeiro é vice-campeão do mundo, né? Tem jogadores de seleção, de nível, né? Sem dúvida, eles vieram de 5 partidas de alto nível e eles fizeram a diferença exatamente no momento mais importante da partida de cada set, que é o final do set. Então, mas é muito importante ressaltar que nossa equipe está em uma crescente muito grande e jogar com essas equipes em alto nível é muito importante exatamente para dar confiança ao atleta, para saber que nós estamos no caminho certo e nos prepararmos para os confrontos aí, que são próximos confrontos, que são importantíssimos aí para a permanência da Superliga. Nós temos algumas imagens, né, cedidas pela TV, que é da Confederação Brasileira de Voleibol, do sábado, e a gente vê que o público compareceu de novo. Isso já faz parte, né? Essa interação a PAN-torcedor. Sem dúvida, a festa foi muito bonita. O torcedor estava em massa, torcendo para a equipe de Blumenau, mas também batendo palma para a equipe do Sada, porque quem estava lá sabe de voleibol, sabe o que o Sada Cruzeiro representa para o voleibol brasileiro. Então a festa foi muito bonita. A gente, claro que gostaria de presentear com, quem sabe, um set, um ponto, até mesmo a vitória. Nós trabalhamos para isso todos os dias. Mas o mais importante, Minosso, que eu entendo desse processo é como o povo blumenauense está abraçando o voleibol. Então a gente fica muito contente e sabe dar responsabilidade, aumenta a nossa responsabilidade do dia a dia de trabalho. Desde lá do início da Liga B, né? Sem dúvida, esse movimento vem de 3, 4 anos de trabalho para a volta da Superliga A e o povo blumenauense sabe dessa dedicação nossa do dia a dia. Pois é, a gente está com imagens aí do jogo vencido pelo Sada Cruzeiro diante da PAN Blumenau no Galeão, 3-0, parciais de 21-25, 13-25, 23-25. Esse último set aí, tu falavas, Franco, que dava para... Esse se a gente tivesse concentrado um pouquinho aí, dado uma pressão neles, acho que dava para levar. Mas acontece, é um time que está junto há muito tempo, acostumado a essas horas, um time montado para ser campeão, então eles levaram um pouquinho de vantagem, mas o mais importante é o que o professor falou, a gente está crescendo a cada jogo e melhorando nossos pontos fracos para a sequência do campeonato. No futebol a gente costuma dizer que diante de time grande você não pode errar, porque é fatal, né? No vôlei acontece isso também? Sem dúvida, principalmente nos finais de set. O voleibol exige muita técnica e exige muita antecipação do jogo, quer dizer, o atleta tem que estar preparado para os momentos importantes, antecipar as ações do adversário. E nós tivemos um pouquinho de dificuldade, mas, de novo, sempre considerando o alto nível técnico da equipe que nós estávamos jogando. Então, isso realmente precisamos passar mais por esses momentos,
estarmos mais preparados e aprender com os erros. Esse é o nosso grande processo para fazer com que a nossa equipe seja cada vez mais competitiva. Este jogo, Sada Cruzeiro 3, Apâmbulo Manaus 0, foi válido pela 8ª rodada, que teve ainda no sábado Caramuru 0, Vôlei Renata 3, Vôlei Ribeirão 3, Maringá 2, América 2, Itapetininga 3. Ontem o SESI venceu o Sesc por 3-0. Na classificação, o Taubaté lidera, tem 24 pontos, SESI 20, Sada Cruzeiro 18, Sesc 16, o Vôlei Renata 13, a PAN tem 10 e depois o Itapetininga, logo colado aí. Quer dizer, o campeonato na parte de cima mostra um certo equilíbrio. Sem dúvida. Um super equilíbrio. Nós temos ali 5 ou 6 equipes disputando essas posições intermediárias da competição. Isso mostra a qualidade do voleibol brasileiro. Mostra que nós estamos muito bem, a equipe de Blumenau muito bem, mas que nós temos que continuar trabalhando, continuar evoluindo, continuar crescendo, porque não está nada definido na competição ainda. Franco, você está bem ambientado com o grupo, né? Porque, sabe, aquelas coisas assim, conhece muita gente, já jogou contra, jogou a favor, mas sempre que se muda de cidade, essas coisas, se bem que você já está bem em casa, né? Sendo sincero, não conhecia Blumenau, a cidade. Tinha escutado falar muito bem e é uma cidade que está me surpreendendo muito pela organização, beleza. Peguei a Oktoberfest, agora peguei o Natal. Então é uma cidade bem bonita, estou bem satisfeito. E o grupo é isso, já conhecia muitos jogadores, alguns vieram novos comigo que já joguei junto, alguns que já estavam aqui também já conhecia. O caso do Jamelão, joguei junto também com ele, então não tive uma dificuldade para me adaptar, não. Agora, conhecendo o Blumenau, você que é de Bento Gonçalves, a diferença é o vinho e o chopp? Acho que a grande diferença é essa. São ou é algo em comum? Não, são cidades bem parecidas, Não, digo até a forma bebida. de relevo e tal, vários morros e tal, mas a grande diferença acho que é essa, vinho pro chopp. Pois é, eu já transmiti jogo lá no Estádio da Montanha, lá do Esportivo. Agora é um estádio novo, né? Agora mudaram e esse estádio aí agora utiliza muito o rugby, tá utilizando bastante lá. Ali perto da rodoviária. Isso, do lado aí. O Renato Gaúcho jogou lá. Jogou. O Renato jogava Lambari lá, o técnico Valdir Espinosa. Isso aí faz tempo, 81. Não, 81, 81 para 81 que o Renato saiu de lá. Depois ele foi para a base do Grêmio e veio a ser campeão mundial, inclusive em 83. Bom, mas e como é que foi essa veia para o voleibol? Alguém na família? Você teve inspiração da onde? Sim, minha família sempre gostou de vôlei. A minha irmã, que é 3 anos mais velha que eu, ela já jogava vôlei. E eu, como era mais novo e tal, era futebol. E aí a galera começou, a família, não, vai tentar no vôlei. E eu tenho minha tia também, que até hoje ela joga Master. Foi campeã esses dias lá no Rio de Janeiro, ela gosta muito. Então a família toda gosta e sempre me incentivou. Aí um dia eu fui numa escolinha lá de Bento, comecei com 14 anos e aí vi que era isso, gostei e não parei mais. Porque o Bento também fez bons times, né, de voleibol. Sim, teve no campeonato principal aí por muitos anos. Infelizmente faz alguns que não conseguem montar time, mas comecei lá e depois saí de lá em 2009 e aí não voltei mais. Pois então não é só vinho que Bento tem. Tem móveis, né? Tem voleibol, tem futebol como todo lugar, né? Sim. Bom, mas eu esses tempos falei com o Gustavo, ele foi embaixador dos Jogos Escolares da Juventude, aquele de Passo Fundo, fez história no voleibol. E nós temos jogadores de vôlei que são referência, foram jogadores que são referência até hoje, outros que próximos da gente, assim, que é importante, acabam sendo espelho. Eu estou contando um pouco dessa história, dessa gente que fez a história, para contar a tua história, porque você chegou muito jovem para a seleção, ganhou medalha de ouro, você tem um currículo legal na base, né? Eu passei pelas seleções gaúchas, né? E aí depois, em 2009, eu fui convocado para a seleção brasileira e aí a gente foi campeão mundial lá na Índia. Isso, juvenil, 2009. Aí, depois dessa seleção, eu tive umas passagens por seleções da B, que é tipo, é como se fosse a seleção principal, só que a B, que é um time que eles montavam abaixo, assim, para dar ritmo para esses jogadores,
preparando. Como se fosse um segundo time. Isso, aí tive também passagens na principal, na Olimpíada aqui no Brasil, eu fiquei com o grupo 2 meses treinando, acabei não indo disputar os jogos, mas tive esse convívio aí que foi muito importante para mim. E nos clubes? Por onde você passou? Nos clubes, antes de Blumenau, né, nessa caminhada? Passei por alguns, eu já passei em Araraquara, em 2009 fui a Araraquara. Aí depois de Araraquara eu fui 3 anos para Campinas, joguei 3 anos lá em Campinas. Aí depois de Campinas fui para 2 em Belo Horizonte no time do Minas. Aí depois voltei para o Rio Grande do Sul, só que em Novo Hamburgo. Aí de Novo Hamburgo eu fui para fora, joguei 1 ano na França, no time de Paris. Aí de lá eu voltei e fiquei 2 no SESI. E aí agora esse ano aqui em Blumenau. Bom, tem muita estrada pela frente ainda, Ah, rodei bastante, joguei com muita gente já. Pois é, mas isso passado, mas você ainda teve muito tempo ainda de... Sim, espero que sim, que a saúde me... E seleção? Então, um dos fatores para eu ter voltado aqui para Blumenau aqui é para retomar meu jogo. Eu tive 2 anos no SESI que joguei mais na reserva, então o cara querendo ou não acaba meio que dando uma sumida, né? E aí vindo para Blumenau eu vim com esse intuito de ajudar a equipe a manter o padrão e permanecer aqui na elite e voltar esse meu voleibol, essa confiança com que o cara só consegue jogando um jogo após o outro. Franco, Jamelão, outros nomes aí de seleção brasileira. Como é que é lidar com essas feras, hein, professor? É muito simples, é muito simples. O voleibol está no nível que esse tipo de jogador é muito profissional. Então, não é uma realidade boa de trabalho, porque eles sabem da responsabilidade deles, eles têm horário para chegada, horário para saída, sabem da importância de se cuidar do corpo, de se cuidar da alimentação, sabe da importância do treinamento. Então, é muito fácil gerir. Esse tipo de jogador, todo técnico quer. É o jogador que sabe ser vencedor, que quer vencer, sabe como fazê-lo. Então, é uma questão de organização e de uma boa conversa, mas sempre está tudo resolvido. Bom, professor, é claro, o treinador gosta e é bom quando tem jogadores dessa qualidade. Agora, a PAN oferece uma estrutura de clube, né? Não tem o maior investimento como outras tantas equipes do cenário nacional do voleibol, mas a PAN oferece profissionais fora de quadra que dão toda essa sustentação e por isso que o Franco e tantos outros talvez aceitaram o convite de estar aqui. É importante ressaltar, Minosso, a história, né? A história do voleibol de Blumenau é muito bonita. Não começou ontem, faz mais de 20 anos que há um voleibol aqui. Nós realmente não somos, nem temos o DNA, nós não temos uma estrutura hoje para sermos o número 1 do Brasil no voleibol, em termos de financeiro. Mas nós sabemos como fazê-lo. Nós ainda temos muito a evoluir em várias áreas, mas nós sabemos como tem que ser feito. Então, fazemos dentro da nossa limitação, mas sempre pensando o que é melhor para o atleta, melhor para o resultado esportivo. Então, essa conversa, essa situação de fazer o que é melhor para o resultado esportivo, claro, sempre observando o lado do atleta, né? Sempre observando o lado do atleta no sentido de rendimento e o que é possível ser feito. Então, isso realmente a nossa diretoria trabalha sério em relação a isso. Temos muito a evoluir, sim, mas sabemos que o que é preciso ser feito para que o resultado possa vir. Bom, você tem toda uma equipe de apoio contigo, né? Preparador físico, auxiliar técnico, aí tem nutricionista também. Nós temos um departamento médico que é terceirizado através do Dr. Luiz Felipe Pamplona Novaes, através da IOT, que nos dá todo um suporte médico. Nós temos a fisioterapia Auto Center daqui da cidade, que também é terceirizado esse serviço. Então, nós fazemos toda uma estrutura dentro das nossas possibilidades para que o atleta esteja bem dentro de quadra. E, para isso, realmente precisa de profissionais especializados. Sem dúvida. O esporte não se faz com amadorismo mais. O esporte se faz sempre com muita competência e a gente prima por isso, quer ainda fazer cada vez melhor para que a gente possa, assim, num determinado momento, ser uma referência em nível adulto no país. Na situação que vive a PAN hoje, e por se tratar de uma cidade como do interior do Brasil, como é Blumenau, um profissional médico, mesmo que terceirizado, não deixa de fazer o trabalho idêntico, como se fosse contratado pelo clube. O que eu quero dizer
é que esse profissional ele vai munido de uma certa paixão. Ele faz o serviço dele, mas ele está lá também torcendo, ele tem um envolvimento diferenciado dele. Não é só apenas um profissional. Não tenha dúvida. É isso que faz a diferença. Se nós dependêssemos apenas da questão profissional e econômica, nós não seríamos o que nós somos hoje. Nós sempre tivemos profissionais que, além da condição técnica específica, têm paixão. Então, o nosso médico não é por acaso que foi atleta de voleibol. O nosso presidente do clube não é por acaso que foi atleta do voleibol, do esporte de Blumenau. Então nós temos, a nossa comissão técnica é formada por ex-atletas vencedores da cidade de Blumenau. Um deles, o China. O China, com a referência do voleibol de Santa Catarina, e do Sandro Dias e do nosso preparador físico, Jonas Deschamps. Todos eles com passagem ou formados aqui na nossa cidade. Então nós primamos muito por isso, sim. Nós acreditamos que as pessoas fazem diferença. É claro que o poder econômico nos ajuda muito, mas acima de tudo a diferença sempre é das pessoas. É nisso que nós acreditamos, é nisso que a gente consegue equilibrar muitas vezes as forças dentro de quadra, da força econômica pela formação do indivíduo. É isso que a gente acredita. Franco Paese, não é Baresi, é Paese. Paese. Que Paese do italiano para o português é país, né? Uhum. É isso aí. Então, bem típico, né? Franco Paese. Descendente italiano, né? Minha família toda é italiana. Tutti gente buona. Sim. E Piazza il vino. Eu não manjo muito do italiano. Mas é porque terceira geração já não. Já vai para a quarta? Para a quarta, é. Novinho. Mas, Franco, isso tudo é fundamental para quem quer alguma coisa, né? Toda essa estrutura, essa condição de trabalho, você com a experiência de ter rodado aí com outras grandes equipes, é legal você ter uma estrutura assim, uma cidade do porte de Blumenau, para você só se preocupar em jogar bola. A gente tem que se preocupar em jogar, só que a gente precisa desse suporte extra aí, porque o nosso desgaste é muito grande, então nosso corpo às vezes sofre com alguma dor, alguma lesão, então ter esse suporte, esse acompanhamento médico é muito importante para a gente conseguir desenvolver um bom. Porque o torcedor vai lá na quadra, lota o ginásio, às vezes nos assiste aqui na TV, ouve pela rádio, lê uma reportagem sobre o jogo em si, mas às vezes não tem a noção de todo um trabalho de uma equipe por trás, de ver o treinador à beira da quadra, 5 atletas lá dentro dela, tem todo um envolvimento, né? E um trabalho que dura a semana toda, viagem, que não é fácil a logística também. Amanhã mesmo é quarto jogo. Vocês viajam amanhã já para o interior de São Paulo? Amanhã, às 5 horas da manhã, chegamos em torno da 1 ou 2 horas na cidade, às 7 horas já está treinando. É toda uma rotina muito cansativa, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, viu, Minoso? Porque nós estamos fazendo o que a gente gosta, isso é muito importante. O atleta, acima de tudo, tem que ter paixão pelo que faz. Em todas as profissões, eu acredito. Mas um atleta, especificamente, se ele não tiver paixão, ele não consegue exercer a sua profissão. Porque são poucas horas de jogo e muitas horas de treino. Um atleta de alto rendimento, ele treina pelo menos 4 vezes mais do que ele joga, em termos de tempo. Então, se não tiver paixão pelo treinamento, se não tiver paixão realmente pela sua profissão, ele não consegue se manter muito tempo nesse nível. Então, é isso que a gente faz. Então, é claro que o torcedor vê apenas uma ponta desse processo, mas é muito treinamento, muito trabalho para que se chegue nesse alto nível. O vôlei Itapetininga é o adversário da PAN Blumenau nesta quarta-feira, lá em São Paulo, 20 horas o jogo. Aliás, é um confronto direto, né? Porque o Blumenau está em sexto com 10 pontos, o Itapetininga tem 8, é isso? 8 pontos. Então, não pode perder o jogo lá. Não tenha dúvida, confronto direto. Assim como foi o primeiro turno todo. Porque nós tivemos essa questão da logística do ginásio Galegão, então nós tivemos que trocar alguns mandos de jogos, então nós tivemos uma sequência de jogos muito grande fora de casa. E tivemos a felicidade de termos jogado com os adversários direto, fora de casa, e termos vencido. Então, de 9 pontos possíveis desses adversários diretos, nós fizemos 8. Isso é fantástico para o primeiro turno. Uma média altíssima, né? Pensando que estamos jogando fora de casa. Então, nós, teoricamente, teremos um segundo turno onde teremos o público para nos auxiliar, para nos ajudar nessas vitórias, né? Então, agora esse jogo contra a Itapetininga, ele é fundamental. Caso nós tenhamos uma vitória, pode nos garantir a 8ª colocação
até o final do primeiro turno, que nos garantiria a participação da Copa do Brasil, que seria fantástico. Olha só, Itapetininga que venceu o América no sábado por 3-2 fora de casa. Então, e depois desse jogo tem no domingo, dia 22, 8 da noite, imagina que seja o jogo da TV Cultura. O jogo da TV Cultura. Domingo às 20 horas contra a equipe do SESI. Um partidaço para ser... O SESI que venceu o Sesc ontem, 3-0. Exatamente. É um dos candidatos ao título, uma equipe altamente gabaritada. Nós temos o treinador Rubinho, que foi treinador da equipe de Blumenau no início da sua carreira, um fantástico treinador, uma pessoa excepcional. Vamos terminar o ano muito bem, muito feliz de fazer esse jogo contra o SESI aqui no dia 22. Tenho certeza que a torcida estará novamente em massa presente no Galegão. E o turno termina no dia 8 de janeiro contra a Maringá, é a final do primeiro turno. Mas vai ter uma folga aí para o Natal, depois desse jogo com o SESI. Tem uma folga sim. Nós temos alguns acordos, né, Franco? Temos. Aqui do grupo, mas a gente vai continuar treinando forte, pensando no jogo do dia 8. Afinal de contas, não se pode parar. Cada 2 dias sem treinamento é uma perda muito grande da qualidade tanto técnica quanto física. Os atletas eles sabem dessa importância, então a gente vai continuar trabalhando sim. Pois é, muito se falou no Campeonato Brasileiro, além da conquista fantástica do Flamengo, que não só ganhou o Brasileiro, como ganhou também a Libertadores, o técnico Jorge Jesus sem poupar ninguém, né? E o Renato Gaúcho, por exemplo, foi muito contestado, o Mano foi contestado, lá no Cruzeiro, depois no Palmeiras, de 18 pontos, ele ganhou 1 e por isso que o Cruzeiro caiu, um dos fatores, né? Não entendi também porque o Mano poupou o Palmeiras no jogo do Fluminense para depois perder para o Flamengo. Estou dizendo isso, Gustavo, você que é gremista, eu podia dizer isso, Gustavo, Franco, quero dizer, porque o Gustavo lá é colorado. O lá de Passo Fundo. Ele é colorado, ele e o irmão dele. Então, mas o que eu queria dizer assim, eu estou falando isso, o jogador de vôlei gosta de ser poupado ou quer jogar sempre? Eu falo por mim, eu gostaria de jogar todos os jogos, não gosto de ser poupado. Para mim, o importante é estar em quadra. Se eu estiver bem fisicamente, quero estar jogando. Isso é importante, né, pessoal? Quando o jogador quer jogar... Bom, tu já disse, eu só reafirmei aqui porque lá no começo do programa eu disse, olha, ficava no banco não gosto, tem que estar jogando. Se o jogador gosta de ficar no banco, acho que ele está no lugar errado. Tem que estar querendo. Falei do Flamengo, o Flamengo joga às 2h30 desta quarta-feira contra... Como é que é o time lá o Alial? Uma coisa assim. Não me olhe porque eu não sei. Mas daqui a pouco eu vou lembrar. E vai jogar ali, ele foi já treinado pelo Chamusca recentemente e ele foi treinado pelo próprio Jesus. Se o Flamengo passa aí, na quarta nós temos Liverpool e Monterrey, quem passa, sábado decide o Mundial de Clubes. A lógica, a tendência é que dê os favoritos, né? Flamengo e Liverpool. Vocês pensam alguma coisa diferente ou não? A lógica é essa, mas tem uma coisa que eu aprendi, que no esporte, favoritismo fora de campo ou de quadra não se resolve. Então eles vão ter 90 minutos para provar que são os melhores. Eu acredito que sim, mas Minosso o atleta sempre precisa provar que é o favorito. Isso é o mais importante. O Léo estava me mostrando Alial, é o nome do time. Então, não fica com coisa aí. Bom, eu vou perguntar para você, Franco, da Flamengo ou da Liverpool? Eu acho que da Liverpool. Pelo grande equipe, acho que o Flamengo ele montou praticamente uma seleção aqui no Brasil, mas eu acho que da Liverpool. Eu estou falando aqui desse jogo, ou desses jogos, né? Porque o Flamengo joga na terça e a gente espera que jogue, vai jogar de qualquer maneira, se perder o jogo depois para decidir terceiro e quarto, mas a gente espera que vá para a final. Assim pensa o torcedor do Flamengo e os brasileiros, né? Sua maioria, porque é o assunto da semana também, assim como está sendo o vôlei aqui. E vai ser o handebol feminino de Blumenau, que viaja já nesse dia 19 para São Paulo, porque vai participar em uma das fases, é um triangular, a Força Atlética de Goiás e o Pinheiros com o Blumenau. Quem passar pega o vencedor da outra chave para decidir
o título da Liga de Handebol. E a Camila, que é a jogadora de Blumenau, eu conversei com ela aqui na TVL sobre os treinamentos e essa expectativa para essa fase final da Liga. Vamos ver. Muito concentrada para a próxima fase, foco total. Vamos treinar muito para chegar totalmente preparado e conseguir trazer esse título para Blumenau. Bom, depois dessa vitória diante das paranaenses do Maringá, que elas estavam muito próximas da classificação, e Blumenau dependia de 2 vitórias, venceu outro paranaense também, Cascavel, e depois Maringá. Isso trouxe motivação e confiança agora para a reta final? Trouxe muita confiança para o time, até porque nos jogos no Paraná a gente havia perdido os 2 jogos, então a gente era obrigado a ganhar os 2 jogos em casa. E com o apoio até mesmo da torcida, que foi bastante gente lá assistir nós, a gente conseguiu ganhar os 2 jogos. E o último jogo contra Maringá era quem ganhasse o jogo iria para a próxima fase, então foi bem disputado. Pois é, foi muito apertado, 27 e 26. E agora, você conhece bem as adversárias que vêm pela frente, o time de Goiás e o Pinheiros? A gente já jogou contra o Pinheiros também nessas primeiras fases. Lá já jogaram contra a Força no ano passado. Eu não cheguei a jogar porque eu cheguei esse ano, mas a gente vai pegar quem vai pela frente. Você é natural aqui pertinho de Itajaí, mas o handebol lá já foi forte um dia com a Giorama. Você tem na veia esse esporte, por isso que está aqui em Blumenau. Sim, eu já defendi a cidade de Itajaí também, mas agora estou defendendo a cidade de Blumenau e estou muito feliz de estar aqui. Pois é, mais feliz ainda tu vai ficar e toda a equipe comandada pelo Graciano se voltar de São Paulo com o título. Com certeza, a gente voltar com o troféu vai ser perfeito. Aí a Camila, bastante confiante, é isso aí, né? O grupo todo animado, inclusive para a viagem, agora dia 19, outra equipe do Sérgio Graciano que vem trabalhando, renovando todo ano, buscando as meninas que acabam disputando no handebol e fazendo aqui a prata da casa. Professor André Donegá, então Itapetininga, viagem amanhã cedo, e jogo na quarta-feira, 20 horas, e aí o jogo antes do Natal, quem sabe com o Papai no Galegão, domingo, né, dia 22, 8 da noite, né, o jogo contra o bom time, né, o SESI. Gostaria que fique o convite aí para o povo blumenauense e da região, dia 22, um jogo importantíssimo, às 8 horas, e a Panvôlei está preparando aí uma promoção, uma festa de Natal para aqueles que estarão presentes no dia 22, então fica aí o convite para todos. Franco, teu recado final. É isso aí. Vamos acompanhar o time. Esperamos todos aí nesse jogo e nos próximos confrontos que a gente tiver aqui no Galegão. Muito importante a torcida e quero já parabenizar a torcida porque me surpreendeu muito desde o primeiro jogo, estão lotando o ginásio, então isso é muito importante para a gente. É fundamental e o torcedor de Blumenau aprendeu a valorizar o voleibol, está acompanhando os jogos com vitória ou derrota, está sabendo apreciar, né, os bons jogadores, os bons jogos, e isso é fundamental. Também valorizando os resultados, né, de fora, com essa performance extraordinária, como disse há pouco o professor, de 9 pontos ganhou 8. Esperamos que amanhã o Blumenau volte na bagagem com mais uma vitória na quarta-feira, diante de Itapetininga, e aí fechando essa fase antes do Natal, aí, uma partida importante, como dissemos, que Blumenau terá pela frente diante da equipe do SESI. Bom, esse é o programa que nós fechamos o ano de 2019. A você que nos acompanhou durante toda essa temporada, nesse horário inédito da 1 da tarde com as reprises na segunda-feira, muito obrigado. Obrigado mesmo. Você atleta, técnico, dirigente que esteve conosco durante essa temporada, também nossos agradecimentos. A você, a sua família, um Feliz Natal e que 2020 a sua equipe, o nosso esporte seja ainda mais forte. A todos, um Feliz Natal, próspero 2020.